Bom dia, galerinha querida! Tudo bem? Saudade de vocês! Vamos começar mais uma semana de aula e hoje nós vamos falar sobre um assunto novo na aula de português. Vamos trabalhar um pouco a nossa gramática e vamos falar sobre parágrafo. É isso aí! Fique de olho nos textos que vai aparecer e vamos estudar os parágrafos. Vem comigo, galera! Então, galerinha, estamos vendo aí dois textos. O primeiro texto tem o título Você sabia? Esse texto está no seu livro, hein? Observe com atenção como está a estrutura desse texto. Observe que ele está até mesmo numerado. Por que será que está numerado? Observe o segundo texto ao lado. O título é Bernardo o Coelho. Vamos ler? Para ganhar algum dinheiro para colocar na carteira, Bernardo o Coelho limpava as casas das marmotas durante todo o inverno. Sem lamentar sua sina, ele lavava, esfregava, desinfetava, encerava e varria. As preguiçosas, quando despertavam na primavera, encontrava sempre o lar perfeitamente limpo e impecavelmente arrumado. Então, Bernardo descansava, devorando suas cenouras. E aí, galerinha, qual o título do texto? Isso mesmo, Bernardo o Coelho. Agora você prestou atenção, observou com atenção? Me diga aí, quantos parágrafos há nesse texto? Ficou na dúvida? Então vamos entender melhor? Vem comigo! Muito bem, galerinha. Nesse primeiro texto, Bernardo e o Coelho, eu posso identificar nesse texto 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele inicia falando que para ganhar algum dinheiro, colocar algum dinheiro na carteira, Bernardo o Coelho limpava a casa das marmotas durante todo o inverno. Esse é o meu primeiro parágrafo. Então, o que é mesmo um parágrafo? O parágrafo é a divisão de um trecho do texto indicada pela mudança de linha. Então, eu apresentei esse primeiro parágrafo com uma ideia. Coloquei um ponto e agora eu já vou fazer outra mudança de linha no segundo parágrafo. Observe que os parágrafos eles começam sempre um pouco afastado da margem e com letra, isso mesmo, maiúscula. Então, no segundo parágrafo, ele diz aí que sem lamentar sua sina, ele lavava, esfregava, desinfetava, encerava e varria. E quando as marmotas, elas despertavam na primavera, encontrava sempre o lar perfeitamente limpo e impecavelmente arrumado. Então, eu tenho aí o segundo parágrafo. E olha que nesse segundo parágrafo, já o texto, ele já teve outra ideia. Já apresentou outra ideia, apresentou o que ele fazia, qual era o tipo de serviço, de trabalho que ele tinha lá na casa das marmotas. Então já apresentou outra ideia. Então em um texto nós vemos que há várias ideias e os parágrafos eles ajudam a organizar essas ideias. Então toda vez que um parágrafo for iniciado, significa que uma nova ideia será acrescentada ao texto, certo? E o último parágrafo ele finaliza dizendo qual o resultado de seu trabalho. Ele diz, então Bernardo descansava devorando suas cenouras. E acabou a historinha do Bernardo. Só tem uma única linha este último parágrafo, mas traz uma ideia já bem clara e finaliza muito bem a história. Então temos aí 3 parágrafos. Se ligou? Vamos aprender mais um pouquinho? Vem comigo! Muito bem, agora vamos ao texto que aparece aí no seu livro. O título é Você sabia? E esse texto, ele é um texto informativo, mas também está estruturado em parágrafos.
E observe que esse texto ele foi numerado. Cada parágrafo está sendo indicado, ó, número 1, número 2 e número 3. Vamos ler? Você sabia? As crianças são muito importantes nas sociedades indígenas. Todo nascimento de uma criança na tribo indígena é festejado e o nome que cada uma recebe tem um significado especial. Primeiro parágrafo. Nadar, correr, subir em árvores e passear de canoa estão entre as brincadeiras preferidas das crianças indígenas. Os brinquedos das crianças são confeccionados pelos adultos ou pelas próprias crianças, como bonecas, arco e flecha, que são feitos de barro, palha e madeira. Segundo parágrafo. As crianças adoram ouvir histórias contadas pelos mais velhos. Dessa maneira, elas aprendem as tradições de seu povo. Terceiro parágrafo e último. Então, observe que no texto ao lado os parágrafos estão numerados. Também podemos observar que para iniciar um parágrafo dá-se um espaço ou um recuo da margem. Ao iniciar um parágrafo, sempre usamos letras maiúsculas. E observe que, mais uma vez, cada parágrafo está estruturado com uma ideia. No primeiro parágrafo, fala sobre o nascimento das crianças indígenas, que é muito festejado, que o nome dado para essas crianças tem um significado especial e que elas são muito importantes na sociedade indígena. Apresentou a ideia aí do primeiro parágrafo. A importância das crianças indígenas. No segundo parágrafo, já fala sobre as atividades de entretenimento, as brincadeiras e brinquedos que as crianças indígenas costumam ter e fazer. Então, fala das crianças brincarem, de correr, de nadar, de subir em árvore, passear de canoa. Fala que os brinquedos são confeccionados na própria tribo indígena pelos adultos ou pelas crianças, que esses brinquedos são bonecas, arcos e flechas. E o material que usam para fazer esses brinquedos é o barro, é a palha, é a madeira. Então já apresentou outra ideia. E o terceiro parágrafo finaliza dizendo outras coisas sobre as crianças indígenas, que elas amam ouvir histórias contadas pelos mais velhos. Então elas param para escutar os mais velhos. E dessa forma elas aprendem também a tradição de seu povo. Então, 3 ideias apresentadas, cada uma em um parágrafo muito bem organizado, não esquecendo de recuar no início do parágrafo e usar letra maiúscula. Legal, né? Essa atividade vai ser muito fácil de vocês fazerem. Vamos finalizar? Vem comigo! Então, galerinha, criar uma história não é difícil. Você pode criar a sua própria história. E ela não precisa ser muito grande, né? Como vocês viram, a história do Bernardo e o Coelho é uma história curtinha. Mas essa história ela está muito bem simples, mas organizada. Ela está organizada em parágrafos, com recuo da margem, com letras maiúsculas e com sinais de pontuação. Isso mesmo. Então, observe o texto mais uma vez. O que você percebeu nesse texto? Ah, isso mesmo. Toda história ela tem um começo, um meio e um fim. Então, Bernardo ele começa dizendo o que ele faz para ganhar dinheiro. Depois, no segundo parágrafo, ele detalha o seu trabalho para ele ter esse dinheiro. E no final ele fala sobre o mérito, o sucesso de seu trabalho, que é ele poder devorar bem descansadamente as suas cenouras. Então, teve um começo, um meio e um fim. Por isso que é muito importante usar os sinais de pontuação para organizar as ideias e estruturar também em parágrafos, para que possa ficar essa história definida, onde ela começa, o meio dela e o fim. Legal, né, galerinha? Então, agora vocês já vão poder fazer a atividade do livro. Se liga nas dicas e boas atividades. Até mais, queridos. Beijos!